Era um dia comum no salão de beleza, com o ritmo tranquilo das clientes sendo atendidas, quando a porta se escancarou com violência. Um homem furioso invadiu o espaço, sua voz ecoando como um trovão entre as paredes. Sua mensagem era clara e agressiva: a esposa deveria fechar aquele antro e correr para casa preparar o almoço da sogra. O marido desempregado não veio com um pedido, mas com uma ordem humilhante, ignorando por completo o trabalho e a dignidade da mulher. Caros ouvintes, aqui é André Branco, e você está no canal Segredos de Mãe. Hoje trago para vocês uma história real que vai fazer você repensar os limites entre amor, respeito e sobrevivência. Acompanhem com atenção. Kênia terminava de higienizar seus instrumentos após mais uma cliente satisfeita quando a porta do salão foi arrebentada por Dimitri. Seu rosto estava vermelho de raiva, os olhos saltando de um lado para outro, como se procurassem uma desculpa para explodir. Em apenas 3 meses sem emprego, ele havia se transformado, de um homem razoavelmente equilibrado para um tirano inseguro, que descarregava suas frustrações na esposa. Ouça aqui, sua inútil, feche esse lixo e vai logo fazer comida para minha mãe, berrou, tão alto que a cliente de ala, que fazia as unhas na cadeira ao lado, estremeceu. O salão inteiro congelou. Ala baixou os olhos, envergonhada. A cliente apertou os lábios. A recepcionista, Luzia, olhou para o intruso com uma mistura de espanto e repulsa. Kênia sentiu o rosto queimar, uma onda de vergonha e fúria a invadiu ao mesmo tempo. Sua mãe está em casa, exigindo almoço na mesa. Ande logo, pega suas coisas, continuou Dimitri, como se as pessoas ao redor nem existissem. Há 6 meses, Kênia teria se desculpado, tentado argumentar ou até chorado. Mas aqueles meses de humilhação, especialmente depois que ele perdeu o emprego e passou a viver às suas custas, a haviam feito repensar tudo. Para piorar, a sogra, Ninel Setefanes, era sua maior aliada, sempre lembrando a nora de seus andeveres como esposa. Espere no carro, murmurou Kênia, sem erguer os olhos. Dimitri saiu satisfeito, batendo a porta com tanta força que as vidrarias do balcão tilintaram. Que, você vai mesmo? Sussurrou Ala, incrédula. Claro que vou, respondeu Kênia, dirigindo-se ao seu posto. Mas, em vez de juntar suas coisas, pegou o celular e discou um número com mãos firmes. Igor, é a Kênia. Lembra quando você disse que, se eu precisasse de ajuda, era só chamar? Pois é. Preciso. Venha ao salão, mas não agora. Daqui a 10 minutos. Igor Maximovich, detetive de uma agência particular, era cliente frequente do lugar, levava a esposa e a filha para os cuidados de Kênia. Um homem de estatura imponente, olhos serenos e um aperto de mão que transmitia segurança. Um mês antes, ele havia testemunhado uma das cenas vergonhosas de Dimitri e oferecido apoio caso a situação fugisse do controle. Kênia pegou sua bolsa e saiu em direção ao carro. Dimitri batucava nervosamente no volante. Demorou, hein? Minha mãe já ligou 3 vezes, gritando que está morrendo de fome, resmungou, enquanto continuava seu sermão sobre obrigações femininas e como a esposa deveria estar em casa, não a perdendo tempo com bobagens por algumas moedas. Kênia permaneceu em silêncio, olhando pela janela, contando os segundos mentalmente. Ao chegarem, Ninel Setefanes já os aguardava na cozinha, o rosto feio de impaciência, batendo uma colher na mesa. Finalmente! Passei a manhã toda sem comer, esperando essa nora preguiçosa, disparou, sem sequer cumprimentá-los. Mãe, eu a trouxe o mais rápido que pude, justificou-se Dimitri, com um tom submisso. O almoço fica pronto em 1 hora, anunciou Kênia, dirigindo-se à geladeira. 1 hora? Daqui a pouco eu desmaio, reclamou a sogra. Que tipo de dona de casa você é? Kênia começou a tirar os ingredientes, enquanto mentalmente cronometrava a cada minuto. Ninel não parava, listava os defeitos da nora, e Dimitri acrescentava suas próprias queixas, como um coro de reprovações. De repente, a campainha tocou. Quem será agora? Resmungou a sogra, irritada. Dimitri foi atender e voltou com uma expressão confusa, seguido por Igor Maximovich, impecavelmente vestido em um terno sóbrio. Boa tarde, cumprimentou o detetive, com educada firmeza. Dmitri Viktorovich Kravchenko? Sim, sou eu. E quem é o senhor? Perguntou Dmitri, já desconfiado. Meu nome é Igor Maximovich Rybakov.
sou do Departamento de Cobranças da Finança Garan. Precisamos conversar sobre uma dívida pendente. O rosto de Dmitry empalideceu. Que dívida? Um empréstimo pessoal no valor de R$ 80 mil. Há 4 meses em atraso. Com juros e multas, o total já ultrapassa 120 mil. Kênia continuou picando os legumes, mas cada palavra era absorvida com atenção. Ela não fazia ideia da existência daquele empréstimo. Deve ser um engano, gaguejou Dmitry. Engano nenhum. Os documentos estão em seu nome, e temos imagens suas recebendo o dinheiro em nosso escritório. Ninel levantou-se de um salto. Dmitry, o que é isso? Que empréstimo? Mãe, eu não sei, deve ser um equívoco, tentou se justificar, mas a voz tremia. Igor exibiu no tablet extratos e comprovantes. Segundo nossos registros, o dinheiro foi gasto no Cassino Royal e em apostas online. Aqui estão as transações da sua conta. Isso é mentira, gritou Dmitry, mas o desespero em seus olhos o traía. Filho, me diz que não é verdade, suplicou Ninel. Kênia largou a faca e virou-se para o marido. Não precisava de mais explicações, seu rosto dizia tudo. Era daqui que vinham os cigarros, a cerveja, as desculpas esfarrapadas dos últimos meses. Era por isso que ele vivia tão irritado, tão à flor da pele. Estamos dispostos a negociar um parcelamento, continuou Igor, impassível. Mas exigimos um pagamento inicial de R$ 30 mil até sexta-feira. Eu não tenho esse dinheiro, desesperou-se Dmitry. Nesse caso, partiremos para a via judicial, o que inclui custas de advogado e despesas processuais. Ninel olhou para o filho como se o visse pela primeira vez. Dmitry, você realmente pegou dinheiro emprestado e jogou tudo fora? Mãe, é uma bobagem, um valor pequeno. Pensei que conseguia recuperar. 120 mil é um valor pequeno, cortou ela, incrédula. Kênia observava o mundo de seu marido desabar. A mulher que, minutos antes, o defendia de tudo, agora o encarava com horror. Onde vamos arranjar esse dinheiro? Lamentou Ninel. Minha aposentadoria é de 20 mil, mas sua nora tem um negócio próprio, apontou Igor, com um olhar significativo para Kênia. Talvez ela possa ajudar a família. Todos os olhos se voltaram para ela. Dmitry a encarava com um misto de vergonha e esperança. A sogra, com a arrogância de quem sempre exigiu obediência. Que, você entende? É uma questão de família, balbuciou ele. Nós somos casados, temos que nos apoiar. Claro que você deve ajudar, reforçou Ninel. Ele é seu marido, o pai dos seus futuros filhos. Kênia tirou o avental lentamente e o pendurou no gancho. Então, com uma calma que surpreendeu a todos, disse, sabe de uma coisa? Não vou ajudar. Como assim, não vai? Repetiu Dmitry, atordoado. Assim mesmo. Você pegou o dinheiro sem me consultar, perdeu tudo, e agora quer que eu pague a conta? Por quê? Que mérito você tem? Explodiu Ninel, indignada. Como pode ser tão cruel? Ele é seu marido. Meu marido está há 3 meses sem trabalhar, me humilha na frente das clientes, exige que eu abandone minha única fonte de renda para cozinhar para sua mãe, e ainda por cima se endivida sem me avisar? Que tipo de parceria é essa? Respondeu Kênia, com uma frieza cortante. Que, por favor? Eu mudo, arrumo um emprego, devolvo tudo até o último centavo, suplicou Dmitry. 3 meses ouvindo essa promessa. Você nem consegue fazer um currículo decente, mas sabe muito bem o caminho do cassino. Igor observava a cena com interesse profissional, como quem analisa um estudo de caso. Então está combinado, Dmitry Viktorovich, 30 mil até sexta. Caso contrário, o processo segue adiante. E, com isso, deixou claro que a conta chegará não apenas à financeira, mas à de uma vida construída sobre mentiras e abuso. Espere, talvez possamos chegar a um acordo, balbuciou Dmitry, o desespero estampado no rosto enquanto as palavras saíam sem convicção. Mas era tarde demais para negociações. 4 meses de promessas vazias, ligações ignoradas, advertências descartadas como lixo. Agora, só havia um caminho, o que Igor havia traçado com precisão cirúrgica. O detetive deixou sobre a mesa os documentos e um cartão de contato, fechando a porta atrás de si com um clique que ecoou como uma sentença.
O apartamento mergulhou em um silêncio pesado, daqueles que sufocam mais do que o ar rarefeito. E agora, o que vamos fazer? A voz de Ninel Stepanovna tremeu, carregada de uma ansiedade que nem mesmo seu tom autoritário conseguia disfarçar. Nada, respondeu Ksenia, seca, enquanto ajustava a bolsa no ombro. Você vai pensar em como arrumar esse dinheiro. Eu vou terminar meu turno no salão. Dmitri tentou agarrá-la pelo braço, os dedos trêmulos fechando-se no vazio quando ela esquivou-se com um movimento rápido. Ksenia, espere. Você vai me abandonar assim? Ela virou-se lentamente, os olhos gelados como aço temperado. Você não me abandonou quando gritou como um animal na frente dos meus clientes? Não me abandonou quando exigiu que eu largasse tudo por seus caprichos? Isso é diferente? É outra situação. Não, é exatamente a mesma. Família é compromisso mútuo, não um contrato de escravidão com cláusulas só para um lado. Sem mais uma palavra, ela saiu, deixando para trás os protestos indignados da sogra e os apelos desesperados do marido. No salão, os olhos das colegas encontraram os seus em um silêncio cúmplice. Como você está? Perguntou Ala, baixinho, enquanto passava um pano sobre o balcão. Ótima. Ksenia permitiu-se um sorriso discreto. Igor Maximovich fez um trabalho impecável. Porque a verdade? Não havia dívidas. Nunca houve. Tudo não passará de uma encenação meticulosa, orquestrada por Ksenia e executada pelo detetive com a precisão de um mestre de xadrez. E o efeito? Superou até as expectativas mais ousadas. Naquela noite, o telefone de Ksenia não parou de vibrar. Dmitri ligava a cada meia hora, a voz quebrada entre súplicas e promessas de mudança. Ela não atendeu nenhuma das chamadas. Dormiu na casa de uma amiga pela primeira vez em anos e, pela primeira vez em anos, acordou sem o peso de um futuro incerto esmagando seu peito. No dia seguinte, ele apareceu no salão novamente. Mas o homem que entrou pela porta não era o mesmo que cuspira insultos e exigirá submissão. Este estava desarmado, os ombros caídos, os olhos perdidos. Ksiusha, pelo amor de Deus. Somos uma família. Precisamos conversar, não fugir. Conversar, ela repetiu, sem tirar os olhos da cliente cuja sobrancelha desenhava com traços firmes. Conversa-se antes de criar os problemas, Dmitri. Não depois que eles explodem na nossa cara. Ele engoliu em seco. Eu entendi que estava errado. Nunca mais vou gritar com você. E vou arrumar um trabalho. Juro. Amanhã mesmo começo a procurar. Ksenia finalmente o encarou. Havia algo novo em seu olhar, não respeito ainda, mas o reconhecimento tardio de que ela não era um brinquedo a ser quebrado e descartado. Bom. Mas com condições. Ela levantou os dedos, marcando cada ponto no ar como se cravasse pregos em um acordo. Primeiro, nenhum grito, nenhuma ofensa, nem em casa nem em público. Segundo, você busca emprego para valer, não só para me calar. Terceiro, aqui, ela fez uma pausa deliberada, sua mãe pede desculpas pelo tratamento que me deu. Ksiusha, ela é idosa, é difícil para ela admitir erros. Então que continue achando que está certa. Sozinha. O silêncio que se seguiu foi suficiente. Dmitri hesitou, mas assentiu. A conversa com Ninel Stepanovna só aconteceu uma semana depois. A mulher não se desculpou, não explicitamente, mas o tom mudará radicalmente. Os comentários ácidos cessaram, assim como as exigências para que Ksenia largasse tudo para preparar o almoço. Dmitri, por sua vez, começou a procurar emprego. No início, mais por obrigação do que convicção, até perceber que a esposa não brincava em serviço. Quando a primeira oferta séria apareceu, gerente em uma construtora, com um salário de 40 mil rublos, ele levou o contrato para casa como um troféu. Isso é seu. Pelo que aguentou, disse, estendendo as notas na palma da mão. Ksenia empurrou o dinheiro de volta. Guarde. Compre uma roupa decente para o trabalho. Os passos eram lentos, mas firmes. Dmitri parou de tratar o salão como um capricho, a Ninel Stepanovna parou de tratar a nora como uma empregada. 6 meses depois, a dinâmica daquela casa era irreconhecível. Ele havia sido promovido, com um aumento que permitia sonhar com mais.
Ela abrirá uma segunda unidade do salão no bairro vizinho. Juntos, começaram a poupar para um apartamento, finalmente, longe da sombra asfixiante da sogra. Lembra quando você chamava meu salão de covil de cobras? Perguntou Xenia certa noite, enquanto ele falava sobre a possibilidade de um financiamento. Dmitri corou, um sorriso constrangido curvando seus lábios. Eu era um idiota. Hoje sei que, sem o seu covil, nós teríamos morrido de fome há muito tempo. E da próxima vez que pensar em gritar comigo na frente dos outros? Ele segurou sua mão sobre a mesa, os dedos apertando os dela como um juramento. Nunca mais. Palavra. E, pelo menos nos 3 anos que se seguiram, ele cumpriu. Dmitri transformará-se em um homem que se orgulhava das conquistas da esposa e as defendia como próprias. Quanto a Igor Maximovich? Ganhou descontos vitalícios para a família no salão, um pequeno preço por uma atuação que mudará o curso de uma vida. Xenia, é claro, jamais confessou o blefe. Algumas vitórias são mais doces quando guardadas em segredo.